Bom dia, mulheres. Já se cuidou hoje? Já se valorizou hoje? O que a gente precisa fazer? Todos os dias, quando você acorda, você primeiro tem que ter o seu momento. O seu momento de conexão consigo, o seu momento de conexão com Deus, para depois você transbordar na vida de alguém. Aquilo que Deus ministrou ao seu coração, aquilo que Deus falou com você. O de hoje, 30 de maio, fala: você tem valor. E o versículo é Romanos 12, 4 e 5. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo, nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Apesar dos nossos defeitos, Deus nos presenteia com dons e talentos. E a palavra-chave hoje é talento. E o que eu quero falar com você hoje é o seguinte: talvez você olhe pra você e fale assim: ai, mas eu não tenho talento. Eu não sou boa em fazer tantas coisas, porque eu vejo as pessoas fazendo isso, fazendo aquilo. Ei, você tem um talento e um dom específico. Por quê? Porque foi Deus que colocou esse talento em você. Existem habilidades. A habilidade, você consegue desenvolver várias outras habilidades fora daquilo que Deus já te entregou, fora do seu dom. Mas o talento, ele é algo natural. Ele é algo que você faz sem precisar ter que receber por isso. Imagina, faz alguma coisa, você já tem um talento natural, onde você não fez curso, onde você não precisou se especializar, mas você sabe fazer, você domina. Então isso é um talento, isso é um dom que Deus te deu. Cada um de nós traz consigo habilidades únicas que se complementam em prol do reino de Deus. Se eu sei algo, eu sei muito bem alguma coisa, eu posso agregar no reino. A gente escuta isso, que cada um de nós tem uma habilidade, você fica: meu Deus, qual será a habilidade que eu tenho? Talvez você ainda não tenha descoberto a sua grande habilidade, que é algo que você faria normalmente, sem precisar receber por isso, sabe? Isso é um talento. Isso é uma habilidade única e é uma habilidade natural que você tem, que você não precisou estudar para poder desenvolvê-la. Você pode aprimorar, lógico, mas que é algo natural que Deus já colocou no seu coração. Você já nasceu com isso. Precisamos caminhar em conjunto, auxiliando uns aos outros para que possamos avançar. Mas, para exercermos adequadamente nossos dons, precisamos estar conectados a Jesus. Entenda que, quando eu era adolescente, eu falei assim para Deus: Senhor, eu quero que a minha vida seja usada para alcançar outras pessoas. Eu não sabia o que eu estava falando. Eu era uma adolescente e era algo que queimou no meu peito devido a algumas experiências que eu tive lá atrás que eu não sabia explicar. E eu falei isso. E os anos se passaram, mais de 20 anos se passou. E eu achei a minha primeira Bíblia e eu pude ler, eu pude contemplar aquilo que eu escrevi. E aí eu entendi, eu falei: meu Deus, isso já vem acontecendo. Por quê? Aquilo que Deus quer te usar vai ser aquilo que você vai ter medo de fazer, vai ser aquilo que você vai ficar insegura, vai ser aquilo que você vai ficar assim: será que eu sou boa mesmo? Você vai duvidar dessa habilidade, desse dom que Deus te deu, desse talento que Deus te deu. Você vai colocar ele à prova. Por quê? Porque no seu íntimo você vai sempre achar que precisa fazer mais, que deveria ser melhor, que deveria ser de uma forma diferente. Mas do jeito que você é dessa forma que Deus quer te usar. É dessa forma que Deus quer usar a sua vida para alcançar outras pessoas. Entende? É esse membro do seu corpo que vai agregar no reino, juntamente com outros. E Deus conhece o nosso potencial e sabe onde podemos chegar. Isso aqui é uma responsabilidade muito grande para nós. Por quê? Por vezes nós duvidamos de quem somos, duvidamos da nossa capacidade, duvidamos do nosso potencial, duvidamos daquilo que nós ouvimos de Deus. Como que eu quero fazer grandes coisas se eu coloco à prova o que Deus fala sobre mim? Deus, ele conhece o meu potencial, ele sabe quem eu sou e ele sabe onde eu vou chegar. Então qual é a minha parte? Fazer com que isso aconteça, me movimentar para que realmente isso venha se realizar, isso venha se concretizar. E quando isso se concretiza, não é só para você. Isso transborda, isso alcança outras vidas. Esse é o ponto principal da nossa vida. Porque a nossa vida não é só: eu vivo a minha vida e pronto, acabou. Não, a minha vida é um testemunho, a minha vida alcança outras pessoas, a minha vida inspira outras pessoas, a minha vida transborda na vida de outras pessoas. E é sobre isso que nós precisamos entender. E aí, Deus, quando ele olha para os nossos talentos, os nossos defeitos, eles ficam pequenininhos. Por quê? Porque o nosso talento é maior do que o defeito que nós sabemos que existe em nós. Porém, quando Deus, ele sabe que o nosso talento vai ser usado para transformar pessoas, enche ainda mais, sabe? Nos dá mais disposição, nos dá mais força, nos dá mais ânimo para que a gente não desanime e continue nessa caminhada. Ele confiou a você dons e talentos específicos. Você faz sem esforço, você consegue enxergar além daquilo que outras pessoas que não têm o mesmo talento que você conseguem enxergar. Só que, para desbloquear esses talentos, você precisa estar conectado a Jesus, fazendo parte de um corpo que caminha na mesma direção. Você se une a pessoas que estão no mesmo propósito, no mesmo pensamento, você chega muito mais rápido. Você vai muito mais longe. E para fechar, você foi criada com um propósito único e possui qualidades importantíssimas para o reino de Deus. Você é muito importante, você tem valor. E aqui, você é muito importante, você tem muito valor. Todos os dias você precisa acordar tendo clareza da importância que você tem para Deus.
Você não precisa se preocupar comigo, você não precisa se preocupar com teu vizinho, você não precisa se preocupar com um familiar sobre o que eles pensam a seu respeito, mas você precisa entender que para Deus você é muito valiosa, que para Deus você é muito importante, que para Deus Ele conta com você porque Ele confiou a você habilidades, dons e talentos que é exclusivamente seu. Ninguém vai tirar aquilo que Deus colocou em você. Então não precisa ter medo de se expor, não precisa ter medo de ensinar alguém, você não precisa ter medo de transbordar na vida de pessoas, porque quanto mais você transborda, mais Deus acrescenta em você, e aí você se torna uma fonte inesgotável com a presença dele, sempre transbordando para quem precisa. Antes de nós exercermos essas habilidades, elas se tornarão um grande medo, falta de confiança, falta de autoestima, falta de acreditar em si mesmo. Deus acreditou em você. Quem é você para não acreditar? Quem sou eu para não acreditar? Então que a partir de hoje você tenha essa clareza, que você tem valor, que você é importante, mas que antes de tudo você precisa contribuir para o reino, da forma que você é, do jeitinho que você é, usando a sua vida e a sua história. Então faça um excepcional dia. Essa sexta-feira ela está maravilhosa, porque apesar de nublada, o dia está lindo, porque quem faz o dia bonito somos nós. A partir de hoje, você tome posse dessa palavra, você entenda que os seus dons e talentos, eles são para transformar outras pessoas, e que você tenha essa certeza de que não importa a situação que você esteja passando, começa a usar aquilo que Deus te deu para alcançar e transformar vidas.